Parlamentares e cidadãos reagiram a uma notícia veiculada pelo jornal Estado de São Paulo que afirma que o vice-procurador-geral eleitoral, Renato Bril de Góes, teria enviado ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, uma investigação sobre manifestações de parlamentares consideradas por ele desinformação. A matéria não informou qual seria o crime a ser investigado, apenas que o inquérito foi enviado à Procuradoria-Geral da República para investigar parlamentares. O deputado Eduardo Bolsonaro, citado na matéria, afirmou: ser investigado por contestar o processo eleitoral e ser acusado pela imprensa de ligação a ataque hacker ao TSE sem nenhuma prova, confirma: vivemos uma democracia de mentira. Se isso ocorre com um deputado que tem imunidade parlamentar, o que dizer do povo sem imunidade? A deputada Bia Kicis, também citada, questionou: campanha de desinformação? Exercer meu mandato para propor voto impresso a fim de dar segurança ao sistema e permitir auditagem é desinformação? Querem nos calar e rasgar os votos de meus eleitores? Estudo o sistema eleitoral desde 2014 e faz 6 anos. Como advogada, sustentei a favor do voto impresso no julgamento da ADI 5889 em junho de 2018. Meus argumentos são técnicos e jurídicos. Não estou só. O resto do mundo já rejeitou a urna eletrônica sem voto impresso. Há vida além do TSE. Ainda querem colar no presidente Jair Bolsonaro a luta por segurança nas eleições. Em 2015, a maioria absoluta do Congresso aprovou o voto impresso e derrubou o veto da Dilma com 368 deputados e 56 senadores. Na CCJ, a PEC 135 de 2019 foi aprovada por 33-5. A causa é suprapartidária. Acusam-nos de atacarmos o TSE, quando o que deve ser questionado é por que o TSE ataca parlamentares e cidadãos que legitimamente pleiteiam segurança e possibilidade de auditagem completa na contagem dos votos. A parlamentar também mencionou o tema em sua live de domingo, em que faz uma retrospectiva da semana. Veja trechos. Gente, vocês estão acompanhando a confusão que está sendo essa história de eleições, seja nos Estados Unidos e seja aqui, né? Então, nos Estados Unidos, na segunda-feira, a gente publicou que o Congresso Nacional mandou uma carta, o Congresso americano, né? Ele divulgou uma carta ao órgão lá responsável pela apuração, dizendo que ainda não existe um presidente eleito, carta enviada pelo Congresso americano. E o motivo são as fraudes, a transição será feita somente quando a justiça divulgar o resultado final. Lá eles estão falando muito de fraudes. Aqui eu tenho falado de um sistema sem segurança, um sistema que não permite auditagem, e por isso tenho falado tanto, e muitas pessoas têm falado, não só eu, né, inclusive o presidente Bolsonaro, vários parlamentares, falado no que, gente? Na necessidade da gente trazer de novo aí à baila e à tona o voto impresso. Então, para quem ainda não sabe, eu sou autora de uma PEC, que é uma proposta de emenda constitucional, a 135 de 2019, que no dia 17 de dezembro de 2019 foi aprovada por 33 votos a 5, quer dizer, 33 votos favoráveis a 5 contra, tá? Na CCJ, ou seja, tá ali na marquinha do pênalti. É só agora criar a comissão especial, que são no mínimo 10 sessões, dá pra gente fazer várias audiências, trazer especialistas, mostrar que o trabalho é sério, trazermos o pessoal, por exemplo, os peritos criminais da Polícia Civil, que fizeram um relatório mostrando como as urnas podem ser fraudadas, como elas são vulneráveis. Ninguém aqui está afirmando que houve ou não houve fraude. Eu não vou entrar por essa seara, porque eu não estou trabalhando com investigação. Eu não sou investigadora, eu não sou Ministério Público, eu não sou perita criminal, perita eleitoral, eu sou uma parlamentar. Todo mundo já conhece a minha posição, meu posicionamento sobre o voto impresso. Eu quero voto seguro, eleições seguras e votos que possam ser recontados, tá?
Ministro Barroso vê motivação política e aponta articulação de milícias digitais em ataques contra o TSE. A fonte é do Estadão. Tem mais, a gente hoje vai ter mais notícia do Estadão aí. Vamos lá, então assim, e eu fiz um post, né, um Twitter, perguntando para o ministro Barroso se seria essa, então, né, a narrativa deles, né, que quem se contrapõe, se quem questiona, se quem quer segurança, vai ser considerado milícia digital, né, porque eu vou continuar questionando, e acho que muitos de vocês também. Se alguém se sente seguro com as nossas urnas, ok, é seu direito acreditar, se sentir seguro. Mas quem não confia também tem o direito. Não é possível que só uns tenham direito e os outros não, não é? Então a urna ela tem que ser segura para todos os eleitores. Vamos lá. China pagou jornais brasileiros e jornais dos Estados Unidos para fazer propaganda do regime. Isso consta num relatório do Departamento de Justiça americana. Que vergonha, que jornalistas safados. A gente fala mal de político que vai lá, recebe, lembra? Mensalão, vendia voto. Tem jornalista que vende a notícia, gente. Isso é uma vergonha enorme, porque o jornalista, o cara tem o dever de informar. Aí, ó, os caras se vendendo para a China. A relação de pagamentos era proveniente do China Daily, jornal controlado pelo Partido Comunista Chinês, destinado a vários jornais, incluindo o Post, Folha do São Paulo, o Globo, e aí para mim que sou de Brasília é triste ver isso, Correio Brasiliense. Pelo amor de Deus. A gente até entende que os veículos de comunicação andam mal das pernas. Agora, receber dinheiro do Partido Comunista Chinês para fazer propaganda de comunista aqui dentro, meu amigo, aí não dá não. Vamos lá, Correio, né? Eu estou sempre conversando com vocês, dou entrevistas, pelo amor de Deus, né? Vamos lá. Rodrigo Maia se manifestou, deu entrevista, falou que ele é a favor do voto impresso, mas que ele acha que isso não é a hora de mexer com isso não, porque não dá para botar em dúvida aí as urnas eletrônicas que são tão elogiadas, nosso sistema eleitoral é tão elogiado por tantos países. Aí eu questionei, perguntei para o Rodrigo Maia, num tweet direcionado a ele, né, pedi que ele citasse um país que elogia o nosso sistema eleitoral, dizendo que não vale Cuba, Venezuela e Coreia do Norte, evidentemente, né? Até agora eu não obtive nenhuma resposta. Francis Bacharov, artigo 53 da Constituição, deputados e senadores são invioláveis por suas palavras, votos, opiniões. Eu sei disso, parece que é o Supremo que não sabe. Eu sei, eu fiz o dever de casa direitinho. Eu sou procuradora, eu estudei a Constituição. Parece que está faltando os ministros do Supremo estudarem a Constituição também. Não é? É isso aí. E hoje eu vi aqui, né, recebi aí uma notícia do Estadão dizendo que foi mandado para a Procuradoria da República um pedido para que investigue deputados bolsonaristas que estão fazendo denúncias contra o TSE para desestabilizar as eleições, a democracia, sei lá mais o quê. Então eu quero dizer o seguinte, eu fiz um tweet explicando bem isso, dizendo que primeiro eles estão querendo colar no Bolsonaro, né, essa causa, né, das urnas eletrônicas com voto impresso. Quero dizer que eu estudo voto impresso desde 2014, portanto há 6 anos, e sei que o sistema nosso é frágil, sim, é vulnerável, e não sou só eu que sei, eu não estou sozinha. No mundo inteiro as urnas eletrônicas sem voto impresso foram abandonadas por serem frágeis, por não darem segurança, porque você não tem como fazer a contagem do voto a voto, você só tem o resultado final, você não tem a contagem do voto a voto.
Os peritos são legitimados, né? Por lei, eles têm a atribuição de falar se o sistema é seguro ou não é. Eles falam que não é seguro, eles já deram parecer, que não é seguro. O TSE resolve sempre ignorar isso daí. Pelo contrário, passa a nos atacar. Estão nos atacando como se nós quiséssemos atacar o TSE. Eu não estou atacando o TSE. Eu só não entendo por que o TSE ataca os políticos, ataca os eleitores que querem eleições seguras. Vamos lá, o Congresso aprovou em 2015, por 360 e tantos votos na Câmara e 50 e poucos no Senado, derrubou o veto da Dilma, então presidente, ao voto impresso, que havia sido aprovado na Câmara e no Senado, no Congresso. Então, meu amiguinho, não são bolsonaristas que querem voto impresso, são todos, quase que a maioria do parlamento quer voto impresso. Quase que a maioria. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão usar alguns parlamentares de bode expiatório? Ou vocês vão fechar o Congresso? O que vocês vão fazer? Vocês querem usar a gente de bode expiatório? Talvez porque eles saibam que muitos parlamentares se acovardam perante o Supremo. E até mesmo acredito que se fizerem alguma coisa conosco, a grande maioria do parlamento fique de braços cruzados. Porque quando Alexandre de Moraes mandou quebrar o nosso sigilo bancário dos parlamentares, nós pedimos que os parlamentares se manifestassem, os demais, e eles ficaram calados, não fizeram nada. Então, é bem possível que, se quiserem nos usar de bode expiatório, que o Congresso não faça nada. E assim o Congresso vai ficando cada vez mais de joelhos, perdendo totalmente a sua autoridade e até a razão de ser. Porque um parlamento de joelhos não serve para nada. Nós representamos o povo e nós temos a obrigação moral de usar a nossa voz e toda a nossa força para lutar pelo povo brasileiro, pelo povo que a gente representa. Porque, meu filho, digo para vocês, parlamentares covardes não servem para nada, tá? Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu vou continuar a minha luta, tá? Porque eu não estou fazendo nada de errado e quem está fazendo de errado é quem está querendo me censurar. A censura é proibida pela Constituição. Eu tenho um mandato, eu tenho eleitores que me confiaram seu voto e eu tenho que honrar esses votos, e eu tenho uma coisa chamada imunidade parlamentar, que está prevista no artigo 53 da Constituição, e parece que os ministros do Supremo não se lembram disso. Mas eu tenho a confiança, viu, que o PGR não vai levar essa palhaçada adiante, tá? Eu confio no trabalho do procurador-geral, doutor Aras, Augusto Aras, confio. Ele já falou várias vezes que ele acha que esse assunto, que ele apoia o voto impresso, ele já falou isso várias vezes, que ele é a favor do voto impresso, que ele é a favor de eleições transparentes. Transparentes, o que a gente quer, eleições transparentes, votos auditáveis, que possa haver recontagem. E isso não é pauta do Bolsonaro somente, é dele também. É dele também, porque ele sabe, ele conhece o sistema, mas é de muita gente. É uma questão suprapartidária, tá? Então, basta ver que o PDT tem essa luta há muito tempo, tá? Então, nós estamos nos unindo. Eu quero lembrar que a PEC 135 de 19, que é a PEC do voto impresso, que foi aprovada por 33 votos a favor e 5 contra na CCJ, é para trazer o voto impresso. Então eu pergunto, o parlamento está proibido de trabalhar? Fazer essa PEC agora virou crime? Indagar por quê? Por que o TSE não quer o voto impresso virou crime? É isso aí, minha gente. A jurista Janaína Pascoal considerou a proposta de investigar deputados antidemocrática. Janaína disse: "Não concordo com as teorias da conspiração dos deputados bolsonaristas. Não acredito em fraudes nas eleições de 2020, já escrevi isso aqui.
Mas daí a acusá-los de crime vai uma distância e tanto. Eles têm direito a não confiar nas urnas e de externar seu posicionamento, mormente na condição de parlamentares. Democracia pressupõe tolerar mesmo quem desconfia da realidade da democracia. Houvesse indícios de participação nos ataques hackers, seria diferente. Mas as velhas ilações de sempre. Não há crime na livre expressão do pensamento. A secretária de Relações Federativas Internacionais do Rio Grande do Sul, Ana Amélia Lemos, publicou o vídeo da defesa que fez do voto impresso no Senado em 2018 e disse: voto impresso já. Muito antes das dúvidas sobre a segurança da urna eletrônica levantadas na eleição municipal deste ano, em 2014 apresentei um projeto de lei para impressão do voto com sistema acoplado à urna. Talvez a invasão de hackers neste ano leve o TSE a reforçar a segurança. Nenhum sistema é infalível ou totalmente seguro, provaram especialistas de universidades. Por isso, defendo o voto impresso em paralelo com o eletrônico. Simples, eficaz, seguro para recontagem e verificação rápida. Não estamos falando de nada mirabolante, mas sim da segurança do processo eleitoral. Confira neste vídeo a minha argumentação feita no Senado em fevereiro de 2018. A impressão do voto numa impressora acoplada à urna eletrônica, em que o eleitor vai ter a segurança, vota, confere num placar, num visor que está ali, o nome do candidato que ele votou, e este voto, conferido pelo eleitor, cai impresso naquela urna e dali não sai, nem cópia, não sai este voto. Isso é a garantia para o eleitor, numa hora de dúvida sobre o resultado, de lá fazer a conferência, senador Dário Berga. É uma coisa tão simples, tão transparente, tão lúcida no conceito e também no entendimento da maioria da sociedade brasileira, que é favorável à impressão desse voto, para ficar ali acoplado à urna eletrônica. Nada mais do que isso. Ninguém vai sair dali com um voto na mão, mostrando um papelzinho, como se votava antigamente. Não é isto. Não há nenhum atraso. A tecnologia é tão avançada que se pode botar uma impressora em qualquer lugar. O senador Plínio Valério afirmou: depois das falhas na totalização e divulgação dos votos do primeiro turno das eleições municipais, apelo aos presidentes do STF, Luiz Fux, e do TSE, Luiz Roberto Barroso, que agilizem uma decisão definitiva sobre a lei do voto impresso, aprovada pelo Congresso Nacional em 2015, e o Judiciário não cumpre. O STF vem impedindo o cumprimento da Lei nº 13.165 de 2015, que instituiu o voto impresso através de liminares contrárias. Prevê que na votação eletrônica o registro do voto será depositado de forma automática e sem contato manual do eleitor em local previamente lacrado e inviolável. Se o STF não se manifestar de forma definitiva, derrubando ou confirmando a lei do voto impresso em vigor, suspensa por liminares, vou apresentar no Senado uma PEC com o mesmo teor para derrubar o argumento da inconstitucionalidade. A PEC pode sanar inconstitucionalidades. Dinheiro não é desculpa, recursos não faltam no orçamento bilionário do TSE para adequar o sistema de votação impressa para afastar o temor da fraude. Daqui até 2022, quando teremos eleições gerais, tem bastante tempo para o TSE se adaptar e fazer cumprir a lei que não foi derrubada. Por que essa implicância com o voto impresso? A lei foi aprovada pela maioria do Congresso, que tem autonomia para definir a legislação eleitoral. Se é inconstitucional, o STF tem que derrubar. Aí partimos para uma PEC que terá aplicação inquestionável. Veja vídeo do senador. Depois desta vergonha que foi a eleição, as eleições municipais, onde o voto do cidadão, da cidadã não foi respeitado, nós estamos entrando com uma PEC exigindo que se cumpra a lei, que o Supremo Tribunal Federal, que o Superior Tribunal Eleitoral cumpra o que está na lei, que é o voto impresso. O cidadão tem todo o direito de ver seu voto comprovado, de saber em quem votou, de saber que o seu voto vai ser respeitado. Se não querem isso, é porque há mutreta sim. Foi uma vergonha o que nós assistimos. Intimidação, compra de voto e tudo mais, com apagão e tudo. Então essa coisa precisa acabar, e acaba com o voto impresso, com o comprovante. Por que não querem que o cidadão saiba quem votou? Ora, tem medo de quê?
Então o maior prejuízo na democracia não é gastar dinheiro com a eleição. O maior prejuízo é o voto do cidadão não ser respeitado. Nós estamos apresentando uma PEC para que o voto impresso passe a vigorar já a partir da eleição de 2022.